Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Hebreus, capítulo 9 e o versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, hoje o nosso tema é a morte. Então, conforme esse texto aqui, que tem base, então, se a gente fosse começar, por exemplo, a falar sobre esse texto, que aos homens está ordenado morrerem uma vez, seria o quê? Uma só vez. E depois disso vem o juízo. E o nosso tema é a morte. Então, o texto que acabamos de ler, ele se baseia, por exemplo, Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. A parte B do versículo diz assim: Porque, aliás, vamos ler o começo, né, para se entender melhor. O versículo todo, o versículo 19 todo. Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então essa palavra, ela vem se cumprindo desde então. É a palavra de Deus e não pode voltar atrás. No entanto, a morte é um causador de medo e de dúvidas, pois muitas pessoas não entendem e não sabem o que acontece após a morte. Então o fato é que todos os seres humanos, conforme o versículo que lemos, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Juízo, julgamento, mas todos terão de morrer. Então, acabamos de ver que na escritura de Gênesis fala que nós viemos do pó e vamos tornar ao pó novamente. Conforme Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Veja o que é que diz. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, a lei continua sendo a mesma. Mas se pudéssemos, por exemplo, observar o que diz também em Eclesiastes. Eclesiastes ainda capítulo 9 e o versículo 10 diz assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Observe esse versículo que foi lido aqui, que fala na sepultura, onde diz que não há indústria, nem ciência, nem sabedoria. E isso também é um causador de dúvida, e muitas pessoas acabam entendendo de outra forma. Então a morte até aí se torna ainda mais uma coisa mais ameaçadora para as pessoas, porque ela acaba causando a dúvida, ela virá de todo jeito e não há como impedir, porque é determinação de Deus que assim se suceda a todos os seres humanos, a todos os homens. Veio do pó e vai tornar o pó de novo. Mas, no entanto, para entender que sepultura, nesse texto que foi lido aqui, onde não há indústria, o que é que se entende de uma sepultura? Estamos falando de túmulos. Por exemplo, respeitando a visão de Eclesiastes, desse pequeno livro, Eclesiastes, onde falou na sepultura que para onde você vai, ou seja, para onde vamos, não há indústria, nem sabedoria, nem nada. Então, para continuar essa leitura, olhando pela visão de Eclesiastes, podemos entender de que sepultura se trata.
Porque há pessoas que acham que depois da morte vão ficarem apagadas, aonde não tem mais memórias, aonde não se tem mais sensibilidade e as pessoas apagaram. Até aqueles que acreditam que se desfaz completamente. Essa pessoa literalmente deixou de existir por completo, mas apenas para este mundo, pois não estará mais aqui nesse mundo. Mas eu vou mostrar para você qual é a sepultura que o livro de Eclesiastes está falando. Leia junto comigo Eclesiastes, capítulo 3, versículos 19 e 20, e perceba o que essa leitura já fala por si só. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, ou seja, são passageiros. Observou? Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Então todo ser humano, então eu, você, nós, todos nós um dia vamos ter de morrer e tornaremos ao pó. Da mesma forma que os animais. Você consegue entender a visão de Eclesiastes? Então se você tem dúvida sobre, por exemplo, quando fala no versículo, melhor dizendo, Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10, quando fala que para o lugar onde você vai não tem indústria, nem sabedoria, nem obra, entenda que não está falando de outra coisa além da sepultura. A linguagem de Eclesiastes aqui é essa. Para onde o animal vai, o ser humano vai. Para o pó, e ao pó tornará. Veio do pó, e ao pó tornará. Concorda comigo? Então, por isso que o texto está falando de sepultura. Mas ninguém confunda a ideia de, por exemplo, quando diz aqui Eclesiastes capítulo 9, e o versículo 10, dizendo: porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Está falando literalmente de sepultura, para a terra, para o túmulo. Você entendeu agora? Para o túmulo. Mas a leitura oficial que foi feita aqui, na continuidade do versículo que foi lido aonde? Hebreus capítulo 9 e o versículo 27, nos diz como: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Alto lá, nós vamos além da sepultura. A única coisa que vai ficar na sepultura é o nosso corpo de carne. Veio do pó e vai tornar para lá um dia. Então esse corpo vai sim para a sepultura. Então Salomão estava falando justamente disso. Por isso que ele disse lá na sepultura, no túmulo, é ali. Ali não tem trabalho, não tem obra, nem sabedoria alguma. Ali só tem restos mortais. A verdade é essa. Por isso que ele diz que para onde eu e você vamos é o mesmo lugar que os animais também vão, para a terra. Ele estava falando disso aqui. Mas esse texto aqui de Hebreus vai além. Porque ele não fala só da morte do nosso corpo físico. Mas ele está falando que depois que esse corpo físico se desfizer, depois que sair o nosso espírito, é justamente isso que está sendo dito, o que é que vai acontecer? Depois disso vem o juízo, o julgamento. Mas não hoje vamos falar sobre o juízo, sobre alguns detalhes. Mas eu queria apresentar a você que está me ouvindo um texto muito interessante que se refere ao ladrão da cruz que foi salvo. O texto completo seria do versículo 37 até o versículo 43. Então vamos dizer assim, para você entender melhor. Lucas capítulo 23, anotou? Lucas capítulo 23, do versículo 37 ao 43. Então você vai encontrar o diálogo dos dois malfeitores que estavam um do lado de Jesus e um do outro.
mas eu quero ler só 2 versículos aqui, o 42 e o 43. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. E veja o que é que diz essa leitura. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você percebe que essa condição da morte vai além daquilo que vai até o túmulo. Então Salomão faz uma citação ali sobre o túmulo, a sepultura, onde é sepultado nosso corpo. Mas a declaração de Jesus aqui está falando de algo que vai além. Então, quando a pessoa morre e simplesmente apaga, não tem mais lembrança de nada, perdeu completamente a noção. Não. Jesus disse que hoje, não foi depois não, foi hoje. Disse para o ladrão que se converteu: estarás comigo no paraíso. E então ele estaria com Jesus no paraíso. E o paraíso, que também, conhecido também, posso dizer assim, como o seio de Abraão, que é para onde o Lázaro da parábola de Lucas, capítulo 16, e o versículo 22, foi levado, o seio de Abraão, também conhecido como o seio do Pai, conforme João, capítulo 1, e o versículo 18. Eu queria até ler esse versículo aqui para você ver aqui, né, junto comigo. João, capítulo 1, e o versículo 18. Leia junto comigo, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Entendeu agora? O seio do Pai. Então, também conhecido como o seio de Abraão. No entanto, falando dessa forma, estamos falando sobre as pessoas que estão salvas, concorda? A palavra de Deus nos diz, em Romanos, capítulo 6, e o versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Veja bem, o salário do pecado é a morte. Então todo o ser humano há de morrer. Por outro lado, esse mesmo salário pode ocasionar a morte eterna, que seria o caso do rico, que está na parábola do rico e Lázaro, conforme está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 23. Então, ele não partiu dessa vida salvo, porque o texto que foi lido não diz que se segue o juízo. Então, veja que não tem mais como ser atendido depois que morre. Não há perdão. Há perdão em vida. Então podemos ser salvos. Veja que Jesus fala em Mateus capítulo 24 e o versículo 13, dizendo assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então só será salvo quem perseverar até o fim. Então só vai obter essa salvação, esse dom gratuito de Deus que veio por meio de Cristo, quem crê em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu queria aproveitar aqui e mostrar para você que, conforme está escrito na parábola do rico e Lázaro, você consegue ver que, por exemplo, esse rico, por exemplo, ele aparece falando no versículo 23, Lucas capítulo 16, versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então esse homem mostra sinais de lucidez. Ele já morreu, mas está mostrando sinal de lucidez. Essa é uma forma de Jesus descrever essa verdade. Então Jesus nos traz o conhecimento da verdade, porque o próprio Jesus é a verdade, conforme João capítulo 14 e o versículo 6. Veja o que é que esse homem fala. Versículo 24, Lucas capítulo 16, versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Então já percebemos que há lucidez após a morte. Concorda comigo? Então a pessoa está lúcida, não está apagada. Observe outro sinal de lucidez do homem rico depois de falecido. Veja bem. Então, ele fala até de lembranças, conforme ele diz aqui. Versículo 27 e 28, pelo menos. Lucas capítulo 16, versículo 27 e 28. Ele diz assim: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então o Hades, aqui nesse texto, ele é descrito como um lugar de tormento. Você está entendendo agora? Então, eu não vou falar do que vem depois, do juízo. Isso aí será para outro momento, com a graça de Deus, se assim Deus o permitir. Mas, veja que há um sinal de lucidez em o rico. Ele se lembrou-se até dos irmãos que tinha. Você entendeu agora? Mas, no entanto, no versículo... Vamos ver, versículo 25. Lucas, capítulo 16, versículo 25, diz assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Não aparece nenhuma fala de Lázaro. Não é porque Lázaro não tivesse lúcido também. É porque ele estava sendo consolado. Ele só recebeu males nessa vida. E agora ele recebeu consolo, a paz de Deus. Então o seio de Abraão, o paraíso que Jesus falou, também é um lugar de paz e de descanso. Então quando um ser humano ele parte com Jesus dessa vida, ele obtém o descanso. E não um lugar de tormento. Ao passo que quem partir dessa vida sem Jesus já vai começar a ser atormentado desde então. Mas com tudo isso, mais adiante haverá o julgamento ainda. Pois cada um será julgado segundo as suas obras. Então, eu queria até ler, né? Às vezes dá um trabalhinho para procurar, mas é bom, né? É bom ler para mostrar que está escrito na palavra de Deus. Para que fique melhor as coisas. Veja bem. Apocalipse capítulo 20. E o versículo 13 diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, com tudo isso, haverá ainda o julgamento. Mas desde então, partiu dessa vida, cada ser humano ou vai seguir para o seio de Abraão, que é um lugar de consolo, onde no versículo 25 de Lucas, capítulo 16, fala que Lázaro é consolado, mas enquanto que o rico é atormentado. Então o homem que antes fora um rico e recebeu todos os seus bens em vida, agora por morte ele passa a ser atormentado. Então veja que foi além da sepultura. Então aquela leitura lá de Eclesiastes, e não há trabalho, nem indústria, nem sabedoria alguma, está se falando de matéria. Mas, conforme Jesus traz essa palavra, estamos falando de espírito. Então, continua. Mas, antes de concluir essa leitura, eu queria chamar a sua atenção para algo muito especial. Quem é que quer o Hades? Conforme descrito no capítulo 16 de Lucas, né? Do versículo 19 até o 31, que está a parábola do rico e Lázaro, onde o rico está, conforme o versículo 23, Lucas capítulo 16, versículo 23. Quem é que quer esse lugar de tormento? Esse lugar de chama, de calor, de quentura, chama, fogo, misericórdia. Todo mundo quer o seio de Abraão, conhecido também como o seio do Pai, conforme João capítulo 1, versículo 18. E também conhecido, por que não, como paraíso, porque Jesus diz assim, conforme Lucas capítulo 23 e o versículo 43, hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem que fora o ladrão, que se converte ali,
E Jesus diz que hoje ele vai estar no paraíso. Mas eu queria, sim, falar aqui. Então, quem é que não quer o paraíso? Eu quero. Tenho certeza que você quer. E por que não dizer assim? Eu ainda arrisco dizer, tenho certeza que todos nós queremos. Pois é algo bom. Tenho certeza que fogo, chama, sofrimento chega. Ninguém quer isso, não é verdade? Mas precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina. Veja bem, antes de dar uma finalização na leitura, eu queria convidar você a ler juntamente comigo Atos capítulo 7 e o versículo 56. Na verdade, vamos ler os 55 e 56. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então eu quero dizer para você que crê que a primeira visão que virá no último suspiro da nossa vida, mas creia nessa palavra, a visão que eu e você teremos é Jesus. Então não há motivo para temer a morte. Quem vai ficar na sepultura é o nosso corpo. Mas se partirmos desta vida crendo em Jesus, esta será a visão que eu e você teremos. Jesus, à direita de Deus, para receber a mim e a você. E o que é que eu e você precisamos para nos livrar da chama, do sofrimento, do lugar de tormento, descrito com esse nome Hades, lá na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16. O que é que precisamos para nos livrar de tal tormento? Apenas crer em Jesus. Atos capítulo 16, o versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. João capítulo 13, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é que nem eu nem você pereça, mas que sejamos salvos, que possamos ter a vida eterna. Deus não quer que nós venhamos a morrer eternamente. Além de morrer fisicamente, morrer eternamente, Ele quer que tenhamos a vida eterna. E a única coisa que eu e você precisamos é crer em Jesus. Então, se eu e você partir dessa vida aqui, se partirmos crendo em Jesus, é a visão que Estevão teve que teremos. Pois a palavra diz que depois da morte, conforme lemos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que a todos os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, com a nossa morte, a primeira visão que teremos no nosso último suspiro será apagando desse mundo aqui de dor e de sofrimento. E a visão que eu e você teremos é Jesus, a destra de Deus, conforme Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Guarde no seu coração hoje essas palavras e reflita, pois é algo maravilhoso da parte de Deus. Um dia partir daqui e encontrar com Jesus. Receba essa palavra no nome de Jesus, se alimente dessa palavra. Essa é a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que consola e que renova. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.